Este é um governo, o de Bolsonaro, que arrota a valentia, estimula fascistas nas ruas a pedir intervenção militar, mas, um paradoxo, é um governo fraco. Bolsonaro é um presidente que levou 12 dias sendo desafiado pelo então ministro Mandetta entre os dias 4 e 16 de abril, dia da demissão. O presidente então fritando seu ministro da Saúde e o ministro da Saúde fragilizando o presidente, que dentro do palácio tem apenas militares como ministros, nem um civil. Nesta quinta, por toda a tarde, começo da noite, os jornalistas e manchetes não sabiam o que informar. Moro caiu ou não caiu? Ficou ou não ficou? Maurício Valeixo continuaria ou não diretor da Polícia Federal? E Moro aceitaria ou não um acordo? Não se sabia informar porque Bolsonaro é, no exercício efetivo do poder, um presidente fraco. E por longas horas, pressionado por militares empilhados no Palácio do Planalto, não sabia que decisão tomar. Mantinha a intenção de demitir Valeixo da direção da PF e colhia a desastrosa saída de Moro em meio a uma crise que já é enorme? Ou negociava e era humilhado por Moro? Humilhado pela escancaração da incapacidade de, ao menos por hora, neste momento, exercer o poder em toda sua plenitude. Para governar um continente como o Brasil, com 70 milhões de pobres e miseráveis, é muito pouco um corte de cabelo a Adolf Hitler, pose com sandálias de borracha e pão com leite condensado. A crise é brutal, assustadora. Só nas últimas 24 horas, a pandemia matou 407 pessoas e elevou para 3.300 o número de mortes no Brasil. À Covid-19 se soma o desastre econômico que se aprofundará, isso é inevitável. Convocar idiotas para expelir idiotias nas redes e ruas e ameaçar com armas não resolverá o problema. Ao contrário, aprofundará o problema em que se meteu o país, ao escolher alguém obviamente incapaz para ser o presidente da República. Moro soube que Bolsonaro ia demitir o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. Ao saber, pediu demissão do Ministério da Justiça e criou o impasse que se arrastou. Como cansamos de dizer aqui, ao longo de 1 ano e 4 meses, este era um confronto inevitável. Não há química possível entre a necessidade de Bolsonaro de proteger a si e a sua família e, à parte, o dever, o oportunismo visceral de Moro. Moro, o comandante da Polícia Federal de Valeixo, que Bolsonaro precisa derrubar porque a Polícia Federal, óbvio, investiga. E creio que, salvo entre fiéis do bolsonistão, todos sabemos o que isso pode significar para Bolsonaro e família. Moro é aliado incondicional da Globo e vice-versa. Com a treta entre Bolsonaro e Globo e vice-versa, não há como rolar amor duradouro nesse triângulo. Esse romance já começou mal, com o Moro, o nosso herói da paz e da justiça, o nosso National Kid. Mesmo sendo o juiz que julgava e julgou Lula, o então favorito na eleição, Moro aceitou conversar com emissários de Bolsonaro durante a eleição. Num país menos hipócrita e menos acovardado, terminaria ali a carreira pública de Sérgio Moro. Mas não, ele requentou um Palocci a dias da eleição e, ingênuo, caiu na conversa de ter um super-ministério da Justiça com amplos poderes. Ilusão. Com o COAF na mão e a possibilidade de rastrear movimentações financeiras suspeitas, Moro poderia chegar a qualquer um e família. As amigas e os amigos certamente sabem qual seria o alcance disso. Essa sempre foi a crônica de um rompimento inevitável, aqui minuciosamente detalhado e anunciado. Se não se concretizar agora, será depois.
Há quase um ano, em 14 de maio de 2019, aqui um comentário intitulado A Dança na Guerra pelo Poder, o dueto-duelo Bolsonaro e Moro. Moro perde o COAF, Justiça investiga Flávio Bolsonaro e Queiroz. E Bolsonaro e Moro? Que equilíbrio teria esse dueto se Moro tivesse mantido o COAF para rastrear Queiroz e suas conexões? Por ora, encolhido, Moro tem 18 meses até Celso de Mello se aposentar por idade no Supremo. No futuro, Moro terá que arranjar 41 votos no Senado para ganhar o prêmio pelo passado. Mas Moro depende também do presente e do futuro próximo, assim como seu parceiro Bolsonaro. Um depende do outro nessa dança do poder a dois, o famoso padedê. Que passos dará Moro? Vai fundo atrás do evaporado Queiroz? Vai pôr a Polícia Federal para fuçar o milicianato? Ou seguirá fazendo a egípcia, cara de paisagem, à espera do prêmio supremo? A 20 de agosto de 2019, informávamos aqui. O diretor-geral Maurício Valeixo e o topo da PF vazaram uma ameaça. Pediriam demissão em bloco. Valeixo, que comandou a PF na Lava Jato em Curitiba, é outra indicação de Moro. Bolsonaro recuou. Questão ainda em aberto. E um detalhe, a PF do Rio investiga o Queiroz. E a 5 de setembro de 2019, prosseguíamos. O que se vê? Com o ex-juiz Moro, super-herói, sendo humilhado dia a dia pelo presidente. Moro tornado um zumbi no governo. E junto, humilhado Valeixo, o diretor de uma Polícia Federal que vai, por hora, encolhendo junto. Por quê? E por que a ânsia em trocar o comando da PF em Brasília e da PF e da Receita no Rio? Por que a escolha a dedo do futuro chefe do Ministério Público? Por que fatiar e confinar o COAF no Banco Central? Por que, com tais instituições livres e funcionando, Queiroz e o milicianato de baixo acima e suas alianças serão um dia inevitavelmente alcançados e expostos? Uma semana depois, a 12 de setembro, voltávamos à crônica deste casamento heterodoxo, sempre a perigo. Porque casamento perigosíssimo para o chefe do casal e pelo apetite e caráter do cônjuge. Em 9 meses, Marco Sintra é a 8ª queda no topo deste nosso Vale de los Caídos. Sem contar Maurício Valeixo, diretor da Polícia Federal, que segue na mira dos Bolsonaro. E sem incluir também o chefe de Valeixo, ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ao menos por hora segue um zumbi no governo. Tudo tão previsível que poderia ter sido ontem, anteontem, mas isso foi no 4 de fevereiro último. Mais razões para o que estava por vir. Bolsonaro e Moro travam silenciosa disputa pelo poder futuro, sempre suposto porque futuro. Bolsonaro usa o prestígio de Moro enquanto, de quando em quando, busca encolhê-lo publicamente. Bolsonaro precisa controlar, manter sob vigilância o alcance dos poderes de Moro, porque poderes fora do controle podem alcançá-lo e aos seus. Pronome possessivo esse, seus, onde cabe muito. Até a crédula personagem velhinha de Taubaté do genial Luiz Fernando Veríssimo sabe de um triângulo que não fecha. Triângulo formado por Bolsonaro, Moro e a Globo. Moro e a Globo têm sido unha e carne. Moro jamais foi exposto pela Globo no que realmente importa. Tornado herói pela corporação, Moro deve a manutenção do seu prestígio à Globo e a silêncios providenciais em horas graves. A Vaza Jato, por exemplo. Não vê quem não quer,
o tratamento privilegiado dado a Moro pela emissora, ainda dona da maior rede e audiência do país. Como, ao longo destes anos, não viu quem não quis a relação especial do Moro juiz com a Globo e também com alinhados. Se Bolsonaro e Moro se entenderem, seguirá equilibrando-se esse triângulo que não fecha. Se Moro não compuser com Bolsonaro e mergulhar de vez na disputa pela presidência da República, é só anotar. Aí sim, o Brasil conhecerá em horário nobre e com enorme barulho a profundidade e extensão das trevas na história do bolsonistão. No recentíssimo 7 de abril, a maionese já desandava neste casamento e aqui foi relatado. E falando em oportunistas, sentindo o cheiro da fraqueza de poder, Rosângela, boneca de ventríloco do marido Moro, escreveu e depois apagou no Instagram: em Mandetta we trust, em Mandetta nós confiamos. Na verdade, Rosângela disse: em Mandetta eu confio. Bolsonaro não confia em Moro. A essa altura, Moro já conhece muitos dos significados do bolsonistão e quem é o chefão Jair Messias Bolsonaro. Os próximos capítulos seguirão esse roteiro que parece ser inescapável?